Shabbat Shalom. Estou te mandando mensagem há algum tempo, Ralph, pelo todos os meios possíveis. Aumenta o ganho do seu microfone, que está muito baixo no YouTube, tá? Perfeito. No Twitch, mas no YouTube está muito baixo. A voz de todo mundo ficou muito boa, mas a sua está muito distante. Vamos lá. Hoje nós vamos falar... Deixa eu colocar minha tela aqui. Vamos falar de alguns mandamentos que nos levam, no caso de transgressão, a um avodazará. O que é um avodazará? Avodá é serviço, então é um serviço ou uma adoração estranha. É isso que significa avodazará. Deixa eu ir para esta tela aqui. Vou me organizar aqui. Ok. Então, semana passada nós falamos sobre idolatria, que é o avodazará. Mas aqui a gente vai detalhar um pouquinho mais e aos poucos, né? Shabá em Shabá a gente vai entendendo como que a gente faz para obedecer os mandamentos, isso é, para servir corretamente ao nosso Elohim. Então, deixa eu só fechar a porta ali, porque senão eu fico doido com a criançada chorando, gritando. Todo mundo que passa pela porta, deixa ela aberta, né? Vamos lá. Guarda e ouve todas essas palavras que te ordeno, para que bem te suceda a ti e a teus filhos depois de ti, para sempre, quando fizeres o que for bom e reto aos olhos de Adonai teu Elohei. Texto aqui de Devarim, Deuteronômio 12, nos alertando para lembrar de todas estas palavras, né? A gente olhou na semana passada, Deuteronômio 6, falando da importância de ensinar os nossos filhos a todo instante, né? Quando acordar, quando caminhar, quando se assentar, se levantar. Todo instante ensinar os nossos filhos. E aqui é reforçado isso. Se a gente faz bem, ouve todas essas palavras que eu te ordeno, assim como ele fala nesse texto, no outro texto. Quando a gente faz isso, a gente ensina nossos filhos através dos nossos atos. Mais do que palavras, são as ações. E era essa crítica que o Mashiach fazia com relação aos que se assentavam na cadeira de Moshe, cadeira de Moisés. Porque eles falavam, mas não faziam. Mas ele, da mesma forma que o texto está dizendo aqui, falava, vá lá e faz tudo o que eles dizem, faça o que eles estão ensinando nas sinagogas. E o que era ensinado ali? As únicas escrituras que existiam naquela época é o que hoje a gente chama de Taná, e que no cristianismo ganhou-se o nome de Antigo Testamento, que de nada antigo tem. Embora a gente vai encontrar textos, buscai as veredas antigas, né, o caminho, como muito bem falou o nosso amigo irmão Serafim, sobre o retorno, né, Tchuvá, ao caminho, às veredas antigas. Antigas porque hoje as pessoas andam em veredas, né, em caminhos novos, caminhos que não são aqueles caminhos dados por Adonai. E o texto aqui continua, né, versículo 29, deixa eu colocar aqui, eu tô com um ponteiro aqui. Quando Adonai, teu Elohim, desraigar de ti as nações, os goim, onde vais a possuí-las, quer dizer, no momento que você estiver entrando na terra de Israel, né, Canaã, você está entrando ali, ele vai tirar da sua frente essas nações, você vai possuir, enfim, essa terra prometida aos teus pais. Quando isso acontecer, ele fala, olha, guarda-te, para que você não se lace seguindo-as, quer dizer, você não busque imitá-las.
depois que elas forem destruídas diante de você. E não pergunte acerca dos Elohim, dos deuses que eles serviam, dizendo, não, vamos, né, agora a gente está entrando na terra deles, vamos fazer conforme eles faziam os deuses deles. Não. Desse modo você não vai fazer, não. Basicamente isso é o que o cristianismo faz desde o tempo de Constantino, esse sincretismo religioso, de pegar aquilo que é ensino das escrituras e misturar com aquilo que eles já faziam, trocando festa de Elohim, caxirizando, né, as festas pagãs dele, entre aspas, caxirizando, estou sendo sarcástico, pegando as festas deles e transformando em festas que eles dizem serem santas, festas para o Deus de Israel. E o texto continua assim, não fará Adonai teu Elohim, porque tudo que é abominável a Adonai, e ele odeia, lembra que nós falamos, o ódio é sempre relativo à idolatria. A ira, o ódio de Adonai é sempre relativo à idolatria. Fizeram eles a seus deuses, pois até os seus filhos e suas filhas queimaram no fogo a seus deuses. Olha só que absurdo. Chegaram até isso. O que acontece é que quando você começa a desviar do caminho, uma transgressão te leva a outra transgressão. Da mesma forma que a tchuvá, ela não tem fim, o caminho também do pecado não tem fim. São muitas possibilidades, são vários caminhos para você se perder. E você vai, de passo em passo, você vai se afastando cada vez mais, até a ponto de chegar nesse absurdo. Que ao invés de seus filhos, aqui em cima, né, seus filhos terem sucesso em tudo que fazem, isso é, serem bem-aventurados, bem-sucedidos, abençoados, você vai fazer o oposto, fazer seus filhos morrerem para esses deuses estranhos. Por esses deuses estranhos. Esse é o fim de quem segue orientações de outros Elohim. Outro texto aqui, muito interessante, e que faz prender as pessoas em igrejas que ensinam coisas opostas a que o Machia ensinou, que os apóstolos ensinaram. Deuteronômio 13, eu marquei ali 32. Esse 32 é do 12. Aqui era para a gente ter falado até o 32, mas ele terminou em 31. Por quê? O texto nas Bíblias hebraicas, ele começa, o texto do capítulo 13 começa pelo 32 do 12. Então, o 32 ele é o 1, na verdade, e o 1 aqui ele é o 2, tá? Isso é muito interessante, porque a gente sabe que as escrituras não foram escritas com capítulos, com versículos, mas assim elas foram divididas para facilitar, né, para ficar fácil dar o endereço, a pessoa chegar. E tem, assim, é muito semelhante às escrituras hebraicas e católica, protestante, a divisão é muito parecida. Em alguns pontos, como esse aqui, há divergência. Esse texto aqui, eu acho que é necessário estar aqui. E é por isso que eu troquei de slide. Tem um mosquito aqui me enchendo. Paciência. Tudo que te ordeno, de novo, olha só. Tudo que eu te ordeno, você vai observar para fazer. Nada vai acrescentar e nem diminuir. Não foi isso que o Machia ensinou lá no conhecido Sermão da Montanha? Ele fala que nada da Torá vai ser retirada, nem um J, nem um tio, né? Hebraico não tem J nem tio, nem grego tem, né? Por quê? Porque se ele fizesse isso, ele não era o Messias. Não tem como. Não tem como ele ser aquele que é esperado para ensinar a Torá, ensinar os mandamentos de Adonai,
aquele que veio para libertar, para reinar para sempre. Não tem como ele vir e ensinar outra coisa, senão aquilo que foi entregue a Moshe. Aquilo que foi ensinado ao longo dos anos pelos nossos sábios, os anciãos. Não tem como ser outra coisa. Se ele ensinasse outra coisa, ele não era o Messias. E foi o que ele fez no sermão. Ele falou assim, que aquele que não observar nem mesmo o menor desses mandamentos, menor, o menos importante, digamos, e assim ensinar as outras pessoas, será chamado menor no reino dos céus. Ninguém quer ser chamado menor no reino dos céus, muito menos o Mashiach. O Mashiach, ele é o maior. Ele tem que ensinar tudo, tintim por tintim, entregar, né, colocar à mesa para que todos possam se deleitar com esses mandamentos. Esse é o papel do Mashiach. E ele não ensinou outra coisa. Pelo contrário, ele deu um sentido amplo do entendimento correto, né? O entendimento correto dos mandamentos. Ele deu a importância, ele mostrou a importância de entender a essência dos mandamentos para aplicar nas nossas vidas e não só ficar fixo naquilo que está escrito. Normalmente é o que os advogados fazem, né? Os advogados, eles pegam a lei, acham uma brecha e falam, vamos por aqui. Basicamente era isso que os religiosos estavam fazendo naquela época. Achavam uma brechinha, convinha, e assim faziam. Hipócritas. E aí ele começa aqui, olha, depois de falar que não é para acrescentar e nem tirar nada daquilo, ele fala assim, quando um profeta, um sonhador de sonhos, se levantar no meio de ti e te der um sinal no meio de ti, nem sempre ele vem de fora, né? É no meio de ti, e te der um sinal e prodígio, ele vai apontar algo miraculoso acontecendo, e vai acontecer mesmo, olha aqui, ó, e suceder tal sinal e prodígio. Ele vai falar, ó, vai acontecer assim, assim, veja, vai, assim vai acontecer, assim será, assim falou o Senhor, né? E acontece, olha só, e vai acontecer daquilo que ele falou. E ele fala assim, vamos após outros deuses. Normalmente, ele não vai falar assim, vamos a outros. O que ele vai falar é que é para seguir aquilo que ele está ensinando. Ó, que não conhecesse. Como que Israel conheceu? Como que eles chegaram a esse ponto aqui? Para falar, nós conhecemos Adonai. Foi com a saída do Egito. Ali eles tiveram sinais, prodígios inquestionáveis. Tinha que ser dessa forma para que ninguém falasse assim, ah, foi um acaso. Tinha que ser dessa forma. Coisas fantásticas, coisas assim como gelo e fogo ao mesmo tempo. Então eles tiveram essa experiência real com o Criador. Todos viram a diferença que Elohim faz entre o egípcio e o israelita. Ah, mas ele não faz distinção. Faz distinção, sim. Está escrito que quando eles estavam saindo, nenhum cão latiu para mostrar que ele faz distinção entre egípcio, que são os adoradores de ídolos, e o israelita, que obedeceu o chamado. Então, esse profeta, esse sonhador, ele vai te levar a agir de outra forma, ele vai acrescentar e vai retirar. E fala, difícil, mas vamos servi-lo. Ele vai falar assim, vamos lá, vamos fazer assim, ó. Deus gosta desse jeito. E você vai falar, poxa, ele fez esses sinais aí, né? Ele tem uma comunicação direta ali online com o Criador. E aí você vai cair nessa.
E o Criador, ele alerta para não ouvir a palavra daquele profeta ou sonhador de sonhos, porque Adonai, vosso Elohim, ele vos prova quem é que deu possibilidade desse homem dar esse sinal, esse prodígio. Foi ele mesmo, Adonai, para te provar, para saber se ama Adonai com todo o teu coração, com toda a tua alma. Se você está interessado mais nos benefícios que esse profeta sonhador de sonhos mostrou para você, disse que vai acontecer isso, você vai escutar ele, né? Ou se você estava mais preocupado em, indiferentemente da situação, obedecer tudo que ele ordena. Porque você tá mais preocupado. Ó, você vê que aqui não tem o poder, né? O poder é a parte financeira, tá? Se você está mais preocupado com os seus bens, com os seus benefícios, ou se você está mais preocupado com a tua alma, de entregar toda a tua alma, além dos seus bens, toda a tua alma para Adonai, aquele que você conhece. Quando? Lá no Egito. Lá na saída. Então a gente tem aqui uma comparação entre o Jesus Cristo romano e Yeshua HaMashiach. Esse texto que a gente está falando aqui agora, ele é o mais usado no cristianismo para apontar Jesus como esse sonhador que se levantou no meio de ti, porque todo mundo sabe que Jesus se levantou, todo mundo acredita, todo mundo não, tem uns que falam que não, tem uns que falam que é invenção dos flavianos e tudo mais, mas a maior parte, digamos assim, acreditam sim que ele existiu, mas que ele foi alguém que se levantou para levar o povo para a idolatria, como um teste. Então, por que eles pensam dessa maneira? Vamos fazer uma comparação. O Jesus Cristo romano, aquele que, infelizmente, todo judeu já ouviu falar, conhece, porque vivem entre as nações. Então, eles sabem que existe ele, que foi um profeta, né? Fez sinais e prodígios, beleza? Mas não pregava a Torá. Esse não é aquele que a gente conhece quando lê a Brit Hadashah. Por isso que um judeu, quando lê a Brit Hadashah, ele fala, poxa, mas isso aqui é um livro judaico, escrito por judeus para judeus. E não aquele, como a gente viu esses dias num vídeo, né? Um judeu falando que ele se converteu, né? Ele leu e falou, pô, é um livro judaico, assim como eu disse, né? De judeu para judeu. E ele falou assim, eu pensava que Jesus era um Deus italiano. Talvez ele não saiba que a Itália, né, a Constituição é de 1948, antes era só um monte de regiões juntas, assim, né? Mas, principalmente nessa época aqui, era Roma, né? Era um Império Romano, não era Itália. E quando ele conhece Yeshua HaMashiach, o judeu mesmo, aquele que está escrito na Brit Hadashah, né, no Novo Testamento, ele vê, é um profeta. Fez sinais e prodígios e ensinou a Torá. Não negou nada. Por isso que eu acho importantíssimo, sempre que possível, quando você tiver contato com um judeu, você fala, eu creio em Yeshua HaMashiach e ele ensinou a Torá. Lê o Novo Testamento, lê a Brit Hadashah, ele ensinou a Torá. Foi isso que os apóstolos ensinaram. Foi Torá. Ninguém pregou contra a Torá. Alguém pode pegar Gálatas, né, e começar a falar alguma besteira, falar contra Paulo. Mas, poxa, mas até mesmo em Gálatas você vê Paulo falando da Torá. Parece que ele fala contra, e tem hora que parece que ele fala a favor, então vamos entender por que ele fala contra e a favor. Né, eu sempre aconselho o pessoal ler este livro aqui, ó, muito didático, tá? Torá aos Gálatas, de Bruno Suma.
Alô, nosso irmão, se estiver chegando aqui, eu sempre aconselho ler seu livro. Para que entenda que o Mashiach ensinou a Torá, os apóstolos ensinaram a Torá, nesse texto, nesse livro, abrange bastante essa questão de tradição e a crítica com relação à tradição que Paulo fazia. Quando ele criticava, ele estava criticando parte da tradição, a parte ruim. Então, o texto continua aqui. Após Adonai, vosso Elohei, andeis. Quer dizer, você vai seguir por este caminho aqui. O caminho que ele entregou. Você vai temer a ele. Seus mandamentos você vai guardar, a sua voz você vai ouvir, e a ele você vai servir. O serviço a Adonai são seus mandamentos. As pessoas buscam liturgias, e são liturgias normalmente que não são ensinadas, não são toráticas para servir a Adonai. E chamam aquilo de culto, adoração, serviço. Né? Em inglês, quando você vai falar, vou ao culto, você fala, vou ao serviço. Service. Aí você fala, para o serviço? É serviço. Porque vem dessa palavra, avodá, que vem de servo, Eved. E a ele vos achegareis. E aquele profeta, o senador de som, morrerá. Você não quer morrer com ele, né? Você não quer estar junto com ele, né? Pois falou rebeldia, né? O que é rebeldia? É você dar as costas. Você seguir outro caminho, quando você dá as costas, quando você vai para outro caminho. Você não está mais caminhando com o Criador. Como o Serafim falou, né, sobre o contrato, existia um contrato entre Labão e Jacó. E ele pergunta, onde que eu pequei? O pecar é você sair dessa caminhada, desse caminho estabelecido, né? Ó, vamos fazer assim, assim, assim. Então, eu vou trabalhar 7 anos, depois 7 anos. Foi acordado com Labão, ele fez tudo. E ele pergunta, onde que eu pequei contra você? O pecado não era o pecado da Torá aqui, mas era o pecado do contrato estabelecido com ele. Agora, o Criador estabeleceu um contrato, Israel pecou, quer dizer, se rebelou, deu as costas. Ou dá as costas, né? O muito usado no cristianismo é ser apóstata. Né? A mulher que larga o seu marido, dá as costas e vai embora, é rebelde. Israel é chamado de rebelde, de apóstata. Porque dá as costas a Adonai vai seguir outros deuses. Então, vai seguir por quê? Porque vê vantagem. Vê vantagem nesses Elohim que entregam coisas que são benéficas ali, não para sua alma, né, mas para seu benefício mundano. São agradáveis. Né? O pecado, se fosse ruim, a gente não pecaria. O pecado agrada a gente, mas não agrada a Adonai. Mas ele fala assim, olha só. Lembra que eu falei, né? Na saída do Egito, né? Ele fala assim, ó. Contra Adonai, vosso Elohei, que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da casa da escravidão. Vocês lembram que, quando ele entregou as 10 palavras, lá em Deuteronômio 5, lá em Êxodo 20, você vai encontrar o texto assim, eu sou Adonai, teu Elohei, que tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. É o que está escrito aqui. Para quem ainda não viu, a gente tem uma playlist, eu coloquei no YouTube, aqui no chat do YouTube, eu coloquei a playlist que nós fizemos, estamos postando de pouquinho em pouquinho. Já está, ontem foi postado o 5º mandamento, a gente falando dos 10 mandamentos, as 10 palavras. E a primeira não é um mandamento, é isso aqui, ó. Eu sou Adonai, teu Elohei, tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. A partir daqui, se você quiser me servir, é assim, olha, basicamente o que ele está dizendo. Se você quiser me ter como seu Elohei, é assim. Aí ele entrega os mandamentos, as palavras. Para te apartar do caminho que, no caso ali, ele está falando que o profeta, ele falou rebeldia para te apartar do caminho que te ordenou Adonai, teu Elohei, para andar nele. Você vai tirar o mal do meio de ti. Isso é
Ele vai matar esse profeta, o sonhador de sonhos. E muitos acreditam o quê? Criticando o Mashiach, está criticando esse profeta sonhador de sonhos. E é por isso que a gente tem o papel de falar da Torá a todo instante, para que o judeu olhe para a gente e fala, peraí, eles acham que a gente é pagão, né? Que a gente é idólatra. Eles estão falando Torá. De repente, cai escamas dos olhos deles. E vejam que somos todos um povo só. Que somos essa Israel que foi espalhada pelo mundo e agora está retornando, está fazendo de chuva. Era para a gente falar aqui de Shemot 12, de 42 a 50, de 43 a 50, mas eu achei melhor começar por aqui, ó. Esta noite, a gente vai falar de... Só um instante, cadê o... A gente vai falar de Pessa, só um instantinho. Acha o controle da cachorra me traz, por favor. Vai falar de Pessa. Então ele fala aqui, esta noite se guardará a Adonai, meu amigo. Essa noite é de Adonai, essa festa, esse momento, essa moeda, né? Esse momento, esse tempo marcado, é de Adonai, não é de judeu. Guardará a Adonai porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite de Adonai, não é dos judeus. Mas que todos os filhos de Israel devem guardar nas suas gerações. Isso é, se você deseja fazer parte deste povo, você vai guardar essa festa. Não foi isso que o Mashiach disse? Guarde em memória de mim. É para continuar guardando. E essa festa não é de judeu. Essa festa é de israelita. É de todo um povo que acredita que está sendo reenxertado na oliveira. Está fazendo tchuvá. Que está sendo liberto do Egito. Minha cachorra está latindo aqui na minha janela, eu estou louco com isso. E disse mais Adonai Moshe e Aaron, esta é a ordenança de Páscoa. Olha só, ela começa assim, é essa aqui, ó. Nenhum filho de estrangeiro comerá dela. Peraí. Nenhum estrangeiro? Começa assim. Porém, todo servo comprado por dinheiro, depois que houver circuncidado, então comerá dela. Esse texto aqui, quem lê dessa forma vai entender que o servo vai comer. Né? Tem quem entenda que depois que você circuncidar o seu servo, assim como Abraão fez, circuncidou todo mundo que era da casa dele, inclusive os servos, ele vai poder comer. Só depois que ele fizer isso, agora ele pode comer. E a circuncisão, ela foi dada para Abraão, não foi dada para... Né, o povo fala, é coisa de judeu. Não. Se Abraão é o pai o pai da fé, né, seu pai da fé, né? Poxa, foi dado para Abraão. O estrangeiro assalariado não comerá, quer dizer, aquele que ele está lá por pouco tempo, não tem interesse em permanecer, esse aí não participa. Esse não participa. Ele está ali por pouco tempo. Numa casa se comerá, não se levará daquela carne para fora da casa, nem quebrará o osso dela. Toda a congregação de Israel fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo, aqui a palavra está se hospedar, mas o correto seria residir, morar contigo e quiser celebrar a Pessa Adonai, que ele seja circuncidado, todo o homem, quer dizer, toda a sua casa, toda a casa desse estrangeiro tem que ser circuncidada. Inclusive o servo dele, como disse aí atrás. Então, agora ele pode se chegar e será como um natural da terra. Quer dizer, agora ele é parte de Israel. Ele vive contigo
Então ele é enxertado, ele faz parte, ele quer fazer parte deste povo. Mas nenhum incircunciso comerá dela. Poxa, mas ele começou ali falando que nenhum filho de estrangeiro. Ok. Nenhum filho de estrangeiro que quiser permanecer dessa forma, alheio a Israel. Mas se você agora quiser fazer parte, ser natural, agora você aceita. Agora você vai aceitar essa aliança que foi feita lá com Abraão. Não foi feito no Sinai. Foi com Abraão. Uma mesma lei haja para o natural e para o estrangeiro, porque esse estrangeiro, agora ele é natural. É a mesma lei, mesma Torá. É claro que aqui está falando especificamente dessa Torá, dessa Torá de Peça, mas a gente deve entender que se ele foi liberto, ele também agora faz parte, ele vai seguir todas as outras Torá, todas as outras leis. E todos os filhos de Israel fizeram dessa forma. Foi o sinal necessário para dizer: eu aceito essa libertação. Eu aceito esse resgate, essa salvação. Aceitar esse mandamento foi o primeiro passo para muitos passos que Israel iria dar no deserto, mas também nos passos no sentido de uma mitzvah atrás da outra, para que pudesse caminhar com o Criador. E agora ele fala assim sobre os sacerdotes, né? Que deve ser um exemplo para todos nós. E afinal, quem é o nosso sacerdote, né? O sacerdote, Mashiach, e ele deve ser um exemplo para todos nós. Então, se a gente deve copiar o Mashiach, assim como Paulo ensina, né? Sejam meus imitadores, como eu sou do Mashiach, nós devemos copiar o Mashiach. Nós devemos copiar também os ensinos que foram dados aos sacerdotes. Porque se eles são separados, nós queremos ser também. O sacerdote não se contaminará por causa do morto entre o seu povo. O sacerdote ele não podia ter contato com morto nenhum. O Mashiach falou uma vez assim: deixe os mortos enterrar os seus mortos, né? Então, se a pessoa agora ela tem uma caminhada para a vida, ela vai ter que largar os mortos. Claro que não vai deixar de honrar o seu pai e sua mãe, embora eles não tenham aceito essa salvação ainda. Talvez pelos seus atos, né? Mostrar que você mudou a sua relação, porque é isso que a Torá ensina. Os mandamentos nos ensinam a ter uma boa relação com as pessoas e com o Criador. É um livro, é um compilado de normas de relacionamento com o próximo e com o Criador. Então, se seus pais virem isso, falam: nossa, como ele está mudado, talvez fala: poxa, deixa eu dar uma olhada nisso. De repente, o pai de vocês, assim como o meu, tem aversão a tudo que é religioso. Ele acha que tudo se relaciona àquilo que ele viu na infância dele, na adolescência dele, todas as decepções que ele teve com pessoas que se diziam religiosas e eram pessoas completamente profanas, ao oposto, né? Nas suas atitudes. Então, tudo que é relacionado à Bíblia deixa ele nervoso, mas de repente pode perceber: peraí, mas não, o que está tratando aqui, o que está fazendo o meu filho mudar não é um comportamento de frequentar uma instituição religiosa, mas são ensinos que ele está se tornando uma pessoa de valor, com valores que transcendem os valores que a gente tem hoje nessa comunidade pervertida, que são pessoas que não ligam mais para os seus pais, não ligam mais para os seus irmãos. E irmãos, aqui eu falo até irmão de sangue mesmo. As pessoas não têm mais conexão familiar nenhuma. Talvez eu esteja descrevendo uma família de muitas pessoas, e a minha, que acaba perdendo contato com seus parentes,
A gente vai vivendo cada vez mais desconectado por conta até mesmo de coisas que dizem que nos conectam, né? Essa coisa de rede social, né? A possibilidade de entrar em grupos, mas ali nos grupos a gente tem mais desavenças, nos grupos de família, né? Tem mais desavenças do que outra coisa, né? Então a gente tem que ter um comportamento diferenciado, mas se a gente percebe que essas pessoas estão tendo um comportamento ruim, eu não vou estar junto delas naquela hora. Se elas estão servindo, fazendo serviços estranhos, né, como por exemplo Natal, eu não vou fazer parte disso. Eu penso dessa forma. Pessoas falam, mas é um momento familiar. Mas peraí, a gente tem tantos dias do ano inteiro para se encontrar. Ninguém telefona para ninguém. Mas agora é Natal. Não, não vou. Mas ele fala aqui, salvo se o parente for muito chegado, sua mãe, seu pai, seu filho, sua filha, ou pro seu irmão, né? Sua mãe, sua irmã virgem, quer dizer, ela não tem um marido ainda. Esse aí você acaba se contaminando, tá dizendo aqui, né? Se for necessário. Claro que aqui tá falando, óbvio, tá falando de fazer o enterro da pessoa, mas a gente pode entender de outra forma. Ele, sendo o principal do seu povo, não se contaminará, pois se profanaria. Poxa, a gente tem a semana inteira para fazer parte de ambientes que às vezes não agradam muito o Criador, mas não vai ser no Shabá, não vai ser nas festas que a gente vai fazer isso, certo? Nós vamos separar esses dias para o Criador. Os outros dias, ele pensou num Shabá, você vai no aniversário de fulano. Aniversário é uma coisa pagã, gente. Tem até um vídeo que minha esposa fez, eu não sei se está no meu canal, sobre, ela trouxe assuntos assim, falei, caramba, eu já tinha aprendido um pouco sobre aniversário, e aí ela falou que queria falar sobre isso, né? Eu passei para ela algumas coisas, ela foi mais além, eu falei, caramba, quanta coisa, não tem uma coisa que acontece no aniversário que não tenha relação com o paganismo. Aí você vai lá no sábado, né, falando assim, eu tô dando bom testemunho. Não, não tá. Não tá dando bom testemunho. Você tem que dar bom testemunho para os seus filhos no Shabá, guardar o Shabá para os seus filhos verem, poxa, esse é um dia separado. Ele fala que não farão calvo a sua cabeça, não rasparão as extremidades de sua barba, nem darão golpes na sua cara. Em outro texto fala também de morte, né? Eu coloquei outro texto aqui embaixo, olha. Que pelos mortos, né, não darão golpes na sua carne. Aqui não está falando do sacerdote, mas está falando de todo o povo. Nem farão marca alguma sobre vós. Aí, por que eu achei interessante trazer esse texto? Porque tem muita gente que está falando que não, é pelos mortos eu não vou tatuar, mas eu quero fazer uma tatuagem. Aí vai lá e tatua no tetragrama aqui, ó. Pô, gente, isso é profanar completamente o nome do Criador. Totalmente. Porque é um costume pagão, gente. Não interessa por qual motivo você está... É aquela coisa de cacheirizar o paganismo, né? Que eu falei agora há pouco de Roma, né? Pegou lá as festas que eles faziam para outros deuses e começou a chamar de festas dedicadas ao Deus de Israel. Não, gente. Não, você não vai fazer marca nenhuma. Não interessa se é pelos mortos, não é um costume pagão. Você não vai fazer isso. Você tem que ser diferente, gente. Porque, convenhamos, precisa escrever aqui? Precisa pintar? Será que realmente você está fazendo isso porque você quer ser descoladinho? Ou você está fazendo isso pelo Criador? Tem tanta coisa boa para você fazer para o Criador, pega esse dinheiro aí e doa. É melhor. É melhor que você gastar dinheiro tatuando. Olha o ambiente de tatuagem, como é que é. Como é que é o ambiente de tatuagem? O pessoal que faz a tatuagem lá, como é que é? Pega lá os catálogos que ele tem, olha o que está na parede. Poxa. Santos serão a seu Elohim e não profanarão o nome do teu Elohim, né? Por exemplo, tatuando aqui, né? O nome dele.
Por que oferecem as ofertas queimadas a Adonai e o pão ao seu Elohei? No caso, os sacerdotes fazem essas ofertas e oferecem o pão, portanto serão santos. Não tomarão a mulher prostituta ou desonrada, nem tomarão a mulher repudiada do seu marido, pois santo é o seu Elohei. Olha, esse texto é o texto que, em Jeremias, lá, o Criador fala que como que ele vai receber você de volta se está escrito, se ele mesmo diz que não pode pegar uma mulher repudiada de volta. Então, é um dos textos, né? Por isso que a gente entende Romanos 7, né? Eu, pelo menos, entendo assim, alguns irmãos aqui entendem, outros não. Romanos 7 falando que era necessário morrer no lugar da mulher repudiada. Portanto, o santificarás por quanto oferece o pão. O teu Elohim santo será para ti, pois eu acabei não trocando aqui, o Senhor vos santifica, sou santo. E quanto a filha de um sacerdote quanto a filha de um sacerdote começar a prostituir-se, profana a seu pai, com fogo será queimada. Essa prostituição, existiam cultos pagãos em que havia esse tipo de coisa, né? Que vocês já imaginam, não sei se seus filhos estão na sala, mas vocês já entenderam aqui, né? Isso aqui acontecia nos altares que eles construíam. Então, fazia parte da liturgia esse tipo de coisa aqui também. Então, até a palavra Kadosh também tem a pronúncia Kadesh, que significa a mulher que ela é a prostituta. Tá? Ela é separada para aquilo. Ela é separada para fazer aquelas coisas. Pode ser até ser usada realmente para a mulher que recebe um dinheiro, né? Como no caso ali, no texto que Judá pega a sua nora ali que estava passada. Essa é a palavra Kadesh que se usa. Mas tem a mulher que é usada para altares, para essas coisas. Enfim, é claro que tudo isso é um extremo. Hoje em dia as coisas são mais escondido, não é tão descarado assim. O paganismo nos cultos. Mas o que é descarado é o ensino contra a Torá. Então, se você vai a um ambiente religioso que te ensina uma coisa diferente daquela que o Criador deixou para o seu povo, avodazará. Você está servindo a outros deuses. Você está servindo ao líder dessa instituição que está te ensinando errado e está descarado. É tua responsabilidade. Não adianta você chegar lá e falar, eu não sabia, mas você está andando com a Bíblia debaixo do braço. É só lê-la. É só ler, é tua responsabilidade. E é tua responsabilidade os seus filhos, a sua casa, de você aprender e ensinar aos seus filhos. Então, pegue a Bíblia, leia e ensine. Não dependa de ninguém, não dependa desses vídeos que a gente está gravando, não dependa de nada. Isso aqui tem que ser um bate-papo. Isso aqui tem que ser uma coisa que você tenha a oportunidade de escutar uma outra perspectiva. Alguma coisa você não vai concordar comigo, não tem problema, porque eu também alguma coisa não concordo contigo. Mas isso não pode nos separar. A gente tem que ter o propósito de aprender a Torá, discutir Torá e ensinar aos nossos filhos. A responsabilidade dos seus filhos é sua e não do seu líder religioso. E é pautado nisso que nós temos essa comunidade. Uma comunidade em que você tem liberdade de escutar e ainda assim fazer diferente se você achar melhor. Desde que o seu objetivo seja aprender Torá, ensinar Torá e dê valor, porque se fizer o oposto, não vai estar dando valor à morte do Mashiach. Se você reconhece o Mashiach como o seu único salvador e tem a Torá, você é bem-vindo. Ainda que pense alguma coisa diferente disso. Mas avodazará, isso é serviço estranho, você deve fugir completamente. É isso que eu tinha para falar hoje, neste Shabbat. Espero que tenha ajudado alguma coisa no seu aprendizado. Se tiver tempo, o Ralph é o controlador disso. Se tiver algum tempo para alguma colocação,
por favor, abra espaço para as pessoas, tá bom? Shalom. Ô, Felipe.